Mas se for olhar, eu não sei o que você vai falar, mas se for olhar o mercado americano e europeu. Nossa, hoje eu sou muito mais Porque americano mesmo e acho que muito mais esticado. eu tô achando que esqueceram do europeu, cara. Mas, Eu cara, tô achando que o Europa... europeu ficou... Puta, Eu cara. acho que tem alguns setores nos Estados Unidos que podem ser mais interessantes ali, porque, pô, do que eu tava falando, foi o que puxou foi a tecnologia e algumas empresas em específico, né? Sim, Dá uma olhada no Russell nos Estados Unidos, pô, caiu muito tá o Russell. dizimado, né? Você tem muita empresa, muito setor que apanha muito. Bancário é um exemplo. Eu acho, cara, que só voltando um passo atrás, você Aham. perguntou da demanda por investimento no exterior. Da parte de planejamento patrimonial, bastante, né? Ah, isso sim. Né? Do Isso cara sim. que, pô, quero dolarizar uma parte do meu patrimônio porque eu tô com medo, sei lá, do Lula confiscar meu dinheiro. Isso veio muito, principalmente logo depois do resultado das eleições, né? Aham. Se eu não me engano, o escritório, a Cordier, só em offshore, no mês de dezembro, fez o equivalente desde a fundação dela, Caramba. em um mês, cara. Ela dobrou o PL em offshore em um mês, que ela Caramba. vinha desde o início. E da parte de clientes, demanda por investimento lá fora, confesso que no momento não tá tão pujante assim, justamente porque, cara, a galera quer renda fixa hoje, né? Eu acho que tá começando aos poucos ter uma migração para renda variável, mas ainda tá muito interessante renda fixa, então, pelo menos os meus clientes, de demanda deles, né, não dos produtos que eu ofereço, por exemplo, mas vindo deles, assim, eles querem hoje muito mais renda fixa. Mas eu acho que, cara, tem que ter uma parte. Se você é um investidor de longuíssimo prazo, que você quer fazer uma carteira previdenciária, por exemplo, com ações e, enfim, diversificada, eu acho que tem que ter uma parte lá fora. Eu acho que é saudável. Mas hoje eu não olharia muito para a Europa. Eu acho que a Europa, cara, não cresce, tem problema demográfico, né? Tá, acho que encolhendo em número de população. Mas tu acha que as empresas estão só na Europa ou não? Não, Porque muitas são globais. são globais, né? Concordo com você. Eu acho que esse Pô, eu até tava olhando Unilever, tava olhando o mundo Unilever. inteiro. Sim. Cara, o mundo inteiro, 90, Não, 98 inteiro. bilhões o valuation dela. sim, você pega Olha o tamanho uma dessa empresa, Volkswagen cara. podendo entrar em carro elétrico, sei lá, tem empresas Eu interessantes. acho que tá bem, É. não sucateado, mas esquecido, assim. Ninguém tá falando nada. Sim, Eu acho que tem uma coisa quando a gente fala, pô, das empresas americanas ali. Fala, tipo, pô, às vezes a economia americana fala, não tá tão bem. Mas você pega uma Apple, pô, ela depende da economia americana? Depende, mas ela tem no mundo inteiro. nem Ela é a tanto economia assim. global, muito mais do que Sim, a economia local, né? sim, concordo. E só que o problema, e acho que tem uma grande âncora hoje no mercado europeu, que é a guerra, né, cara? A guerra e a inflação, que tá muito teimosa. Lá, se você pegar a inflação Pô, não tá baixando. Não, agora veio alguns dados bons, assim. subiu acho que meio ponto percentual. Foi. E na Inglaterra, cara, a inflação de alimentos dos últimos 12 meses tá em 20% ainda, cara. Tá muito Caramba, alta. cara. Eu, Pense pra Inglaterra, 20%, cara. Pra nós já é. E o juro dos caras tá atrás do americano ainda, né? Então, eles têm muito dever de casa para fazer ainda. Eu acho que vai ser bem complicado na Europa você conseguir segurar a inflação, levar para meta e para você levar lá para os patamares que tava pré-pandemia de, pô, inflação de 1%, 1,5% todo ano, tá? Acho que tá mais difícil. Na Inglaterra, principalmente, depois do Brexit, dificultou muito, né? Mas a Europa como um todo, assim. A Europa, zona do euro, né? Não estou falando dos outros países, estou falando da zona do euro. Eu acho que hoje, assim, se eu fosse investir, acho que eu olharia mais para Estados Unidos, assim, do que a Europa. Mas concordo com você, tem empresas globais que não dependem, né, só do continente europeu, né? Pois, se for olhar a guerra, eu tava vendo uma declaração do Biden do ano passado, que ele não mandaria aviões, não apoiaria, Uhum. porque ele falou que ali seria o início de uma guerra. Tava olhando agora, semana passada, ele mandando não sei quantos caças para lá, mais a OTAN mandando os blindados, Ucrânia fazendo uma contraofensiva. O que vai virar? Cara, tá um negócio E não tô impressionante. falando quase, cara. Ninguém tá assim, dando bola, Sim, tá meio Eu acho que baixo. deixou de ser um tópico tão quente a guerra, né? Pô, no começo todo mundo só falava de guerra, Deu guerra, medo, guerra. né? Aí acho que continuou,
por um período muito maior do que era esperado inicialmente. E não, e agora? Tá E ficando acabou que pior, abafou um cara. pouco, né? O Tá pessoal não ficando fala pior. mais tanto disso. Não fala mais tanto. E tá lá, né? Eu acho que tá até escalando, né? Mas sabe o que eu percebo, assim? Parece que a própria Rússia deu uma tirada de pé. Tá lá, tá sentindo. Eu tenho essa impressão, assim. Só Cara, que estão cutucando, cara. eu Pô, acho que isso assim, dá medo, se cara. você ficar nesse cabo de guerra, eu acho que a Rússia não aguenta, porque a Ucrânia tem a OTAN O inteira OTAN inteiro, fornecendo, Estados Unidos. e eles vão continuar fornecendo a de eterno. A Rússia é um país só, né? E ainda com reservas congeladas, né? Uma boa parte dos dólares que eles tinham, eles Sim. não conseguem nem usar. Ah, mas eles estão dando jeito, né? Não, eles estão dando um jeito, eles Estão estão vendendo vendendo, para índice como estão da Índia, o vendendo, eles estão petróleo. vendendo, mas estão vendendo com deságio. Poderiam É. estar vendendo com preço de mercado, estão vendendo com deságio. Várias empresas ocidentais saíram de lá, então, pô, que nem o McDonald's saiu de lá. Eu tenho certeza que a estatal russa que assumiu lá, ou o empresário russo que comprou a operação, não vai conseguir tocar com a mesma capacidade que o McDonald's conseguia tocar aquele business. Então, você vai ter perda de produtividade, você vai ter várias coisas que vão afetar ao longo do tempo a economia russa, que eu acho que eles não vão aguentar, cara. Ou eles vão. Será, Eu cara? acho que eles não aguentam. O cara que assumiu lá, ele já tinha do Mac, falou do Mac, ele já tinha várias lojas lá. Não, com Ele certeza. devia assumiu ser um e cara fez a com gestão. certa experiência, mas A eu Renault acho saiu de lá, né? Não, tem várias várias empresas. empresas. Acho que, cara, todas as empresas de países membros da OTAN saíram.